Fala galera do YouTube, tudo bem? Chegamos aqui para o final de semana, tá ok? Eu sou o João da Info, já abaixo aqui ó, na tela vocês veem a cabecinha do Abreis bem iluminada, iluminação de bêbado isso aí. E o Abreis está aqui para ajudar a gente mais uma vez, é tipster do mercado de especiais, de finalizações, de desarmes, de cartões, tá ok? E é uma profundidade maior que a gente traz para vocês com esse cenário do final de semana. Por quê? Porque nós vamos traçar umas linhas de todos os jogos, analisar, montar as nossas tips aqui ao lado de vocês, sempre contando com o like, com o comentário, com a crítica, com a dúvida, tudo que vocês tiverem, deixem aí na caixinha de comentário, tá ok? Nossos canais aí também na descrição do vídeo e nós vamos para cima aqui, começando, claro, esses jogos aqui é porque a gente está gravando sexta-feira à noite, jogos em movimentos aqui à noite no meu horário aqui europeu, né? Jogos em movimentação, mas nós começaremos o nosso conteúdo pela Premier League. Roda a vinheta! Seguinte, Everton e Liverpool, tá ok? Isso aqui, meus senhores, é um clássico dos maiores do futebol inglês, tá? É um clássico de Liverpool. Então é um jogo quente, é um jogo muitas vezes mais difícil do que a odd, tá? Por si só, 1,50 do Liverpool eu acho até legal, perto da diferença técnica que é esses dois times, né? O Liverpool acho realmente muito acima do Everton, mas o fator clássico traz um equilíbrio para o jogo. Então, por exemplo, Liverpool ML, eu usei até no meu bingo do final de semana, porque eu gosto de uma superioridade do Liverpool numa odd 1,50, tá ok? Mas o recomendável aqui para vocês seria sim montar algo em torno do padrãozinho de over 1,5 DC, tá? Um padrão que o Liverpool sempre cumpre, tá? Eu deixei aqui montado, ó, Liverpool over 1,5 DC, porque dá uma odd 1,37, é uma odd próxima do ML, sempre lembrando a vocês que vocês trabalharão com resultados, muito mais possibilidade de resultados, tá? 1-1, o 2-2, então você acaba trazendo uma margem de segurança para sua aposta, tá ok? E lembrar também que no ano passado o Everton venceu o Liverpool por 2-0. Saiu ganhando no primeiro tempo, o Liverpool não teve forças para reagir, chutou bastante, fez 12 cantos, mas tomem cuidado com a euforia por se tratar de um clássico, tá ok? Até usei esse 1,24 do over 1,5 numa alavancagem que eu estou fazendo no meu canal, por uma questão de padrão Liverpool acima de tudo, 3-3 contra o Newcastle no último jogo, todos os últimos jogos contra o Real Madrid, contra o Manchester City também batendo esse over 1,5 DC, beleza? Mas fica essa ponderação para vocês, McAllister fora, tá? Cumpre suspensão, então aí sobra mais, quem sabe, potência de meio campo para o Gravenberch. O Everton também tem um meio campo muito constante ali com o Gueye, um time forte de meio campo, mas não é um time que eu gosto muito não, tá? Ganhou de 4-0 do Wolverhampton na última rodada, mas na anterior tinha perdido do Manchester United também de 4-0. Realmente eu ainda não consigo confiar nesse Everton a ponto de pegar algo a favor. Manda boa, Brace. Mano, vamos lá. Antes de tudo, antes de passar todas as chips especiais, eu reitero novamente pra galera pesquisar em outras casas, não ficar só em uma. E também olhar a escalação, né? Antes, que eu deixo aqui sempre. Muitos desarmes passam pelo duelo, então fica a dica aí. Inclusive nesse jogo, tem um duelo interessante aí contra o NDIE. Aí ele joga tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda do Everton. Caso ele venha ali na ponta direita, os desarmes do Robertson, que tá muito alto aí, eu achei essa linha, a precificação dessa linha muito alta. É interessante, ou até talvez o meio desarme com bunker tem na Bet 365 também. É muito bom. NDIE cede muitos desarmes, aí tem que ver se ele vai jogar na direita ou na esquerda. Fica aí a dica. Gosto também das faltas do Zoboslai. Tem lá na 365, a 365 abriu especiais para esse jogo. E caso o Zoboslai não jogue e venha o Curtis Jones, a linha de chutes também do Curtis Jones é bem interessante também. Aí para esse jogo ele vem cumprindo, aí sem o Zoboslai ele vem chegando mais ao ataque e gosto também dessas linhas dele de chutes. Seria o 1,5 aqui a 1,78. Isso, se caso venha sem o Zoboslai. Interessante, Abreis. Lembrando que o Abreis comentou aí sobre vocês buscarem em outras casas, tá? A Betfair, por exemplo, eu acho que quase sempre é uma única aí que vem com os mercados de faltas, faltas sofridas pelo jogador em todos os jogos da Premier League, tá? Mas o Abreis também citou que na Bet365 nesse jogo estão abertos os mercados especiais. Então
esse Szoboszlai para fazer Perfeito. falta você encontra por ali, o que também é algo muito legal, beleza? Dando uma olhada no noticiário do Liverpool hoje, como eu comentei com vocês, o McAllister tá fora, tá ok, do jogo, o Gravenberch deve jogar aqui no meio campo, o Quansah vai jogar de titular na zaga, porque o Konaté também tá fora, tá ok? Mas o Liverpool tem elenco suficiente, inclusive com as voltas no banco de reservas, muito provavelmente para amanhã, do Jota e também do Chiesa, ok? São dois jogadores que elevam o time para o ataque, principalmente se estiver perdendo o jogo. Então, tá feito. Liverpool e Everton. Mais uma vez, insisto a vocês, clássico. Tomem cuidado muito com a empolgação a favor do Liverpool. Brentford e Newcastle. Foi o jogo que eu completei o bilhete da alta liquidez no simples over 1,5, padrãozíssimo do Brentford na Premier League. Sempre comentei a vocês aqui que nos meus conteúdos, e não custa nada a gente repetir, que o Brentford é o time mais over de toda a Premier League. Então, vocês estão vendo em todos os meus vídeos eu usando 1,5 com mais 3, 1,5 com DC, 1,5 com mais 2, mais um 1,5 de um time que tem 27 com 26, 53 gols, tá? Distribuídos entre feitos e tomados em 14 jogos. Tá? É uma média aí de quase 4 por jogo. 4 gols por jogos em jogos do Brentford. Tá ok? Realmente é algo. Tá muito próximo de 4 mesmo, tá? Se você olhar aqui 14 e 28, 28 aqui estaria faltando 1, estaria faltando 2 aqui. É uma média de 3,9 gols por jogo. É um número estrondoso. Me arrisco a dizer que elite de futebol europeu, ninguém faz jogo mais over do que o Brentford. Essas médias aqui. E o Newcastle já tem um outro perfil. É um perfil mais under, tá vendo? 17, 17. Um perfil mais de 2 gols por jogo, de média por jogo. Que é uma das mais baixas da Premier League, mas acaba de vir de um 3-3, tá? Contra o Liverpool, mostrando sim um cenário over. Abrei, você tem especial para esse jogo? Tem. O mercado da Betano aí, João, ele tá um pouco limitado, tem poucas linhas aí. Deu uma olhada. Mas, passando aí, tem o Vandenberg aberto aí, que eu gosto dos desarmes dele. Se o Gordon cai por ali, né? Gordon, outro ponta muito agudo. Eu gosto tanto dos desarmes do Vandenberg quanto das faltas. O Gordon, se eu não me engano, é top 3 jogadores aí ali que mais sofre faltas na Premier League. Tem também os chutes dele lá na Bet365 a 1,40, se eu não tô enganado agora. Que eu gosto pra um bunker também, chutes do Gordon, seria no caso. E na Betfair, Tonali pra sofrer uma falta também é uma boa pedida aí. Jogador que vem sofrendo falta constantemente. Muito bom, Abrei. Você acha que esse Vanderberg aqui a 1,50 já é aceitável, Abrei, no 2 ou mais? É aceitável sim, tio. Então Eu não tá. curto muito 1,50, né? Mas é uma boa linha aí pro Vocês podem fazer o Vandenberg. seguinte também, galera, pegar o bunkerzinho, né? Uma odd mais safezinha, de repente um gol no Sim, jogo, 2 escanteios a favor do Brentford, algo do tipo para levar para 1,57, se no longo prazo fizer muita diferença para vocês, né? O Abreis mesmo usa muito essa técnica de sempre pegar um bunkerzinho junto, alguma coisa que esteja bem dentro de um sim. padrão, beleza? Aston Villa e Southampton, eu particularmente pulei, porque de alta liquidez eu não gosto de um ML a 1,35 de um time que eu não confio. E aí você vai me perguntar, ué, mas você atolou no Chelsea contra o Southampton, que pagava exatamente essa mesma odd fora de casa? Sim. Primeiro que para mim o Chelsea tem um padrão super bem definido, que é o padrão over, tá? Um time que faz gols, e eu citei para vocês, fez gols em 20 dos 21 jogos na temporada. Segundo que o Southampton não tinha 11 desfalques para aquele jogo. Dessa vez está voltando o seu meio campo, está voltando alguns jogadores que são fortes. E aí, dentro disso, eu prefiro não fazer nada nesse jogo com essa odd muito baixa. Já no especial, deixo pro Abreis aí. Teremos bets no especial aí. Desarmes Dinhe, Lucas Dinhe, lateral esquerdo do Aston Villa aí. Um duelo com Tyler Diblin. Diblin aí, que é um jogador que surgiu aí nessa temporada pelo Southampton. Eu gosto muito desse jogador, apesar de ser um pouco alto, ele é muito agudo. Eu gosto do estilo de jogo dele. Parei aqui também, Tigão. Tem os desarmes do Matheus Fernandes, só que a linha dele tá um pouquinho alta, mas eu acho que até que cumpre ali o 2,5, que vai encarar aí o Morgan Rodgers também, outro jogador que cede bastante desarmes.
E tem também, eu mandei na rodada passada isso lá no meu grupo, o Tielemans para sofrer uma falta. É outro jogador aí que vem constantemente cumprindo essa linha de sofrer uma falta. É um volante que põe o corpo muito à frente ali, leva trombada, enfim. Eu gosto dessa linha para ele sofrer uma falta. Eu acho que aqui eu poderia complementar esse Matheus aqui com um DCzinho do Aston Villa, né? Mas eu vou trabalhar com uma stake reduzida, tá, Breis? Com meia unidade aqui, Perfeito. por uma questão da exposição, de talvez a gente ter se exposto em uma linha muito alta, mas como Sim, disse o sim. Abreis aí, o jogador deve cumprir essa linha de desarmes, porque ele é muito combativo. Beleza? Pulamos aqui de Crystal Palace e Manchester City, entrou, tá ok? No meu padrão aqui de over 1,5 DC. Eu vou buscar esse jogo aqui para vocês. Tá aqui, ó, Manchester City, tá? Já até antecipei que eu casei com o Manchester United, a gente já chega lá. E aí eu explico para vocês por quê. Por quê? Manchester City é um time que eu deixei de confiar como apostador ao ponto de ir para o mais 4 do Nottingham Forest no último jogo e foi 3-0. Bateu assim, ó, no limite. Mas realmente voltou o De Bruyne, tá? Ele deve ter nessa formação para o próximo jogo, como ele não tem o Ake e não tem o Akanji, deve vir com o Gvardiol para zagueiro, botar o Rico Lewis ali de lateral, e aí sim abrir De Bruyne, abrir Savinho com Doku, abrir Haaland, um time que é um padrão Manchester City de amasso e gols. Mas como ele vem sempre sofrendo gols, e até o momento ele deixou de sofrer contra o Nottingham, mas calma, Nottingham, mas calma, a gente não sabe o que ainda está por vir, preferi usar o over 1,5 DC do que somente o ML. Beleza? Para o mercado especial, Abreis, manda boa aí. City aí, com o De Bruyne é outra cara, igual o Odegaard no Arsenal. Meu Deus do céu, mudou muito. Temos o Doku lá, ele, ali pela direita, jogou pela direita, né, o último jogo. E tem os desarmes do Mitchell aí, que nem se fala. Doku aí, é um jogador extremamente agudo, meu Deus do céu. O 2,5 eu acho que cumpre também, tá na primeira linha ali, João Tyreek Mitchell. O 2,5 dele eu acho que cumpre sim, se ele jogar ali versus Doku, né, jogador aí que nem se fala. Os chutes do Guardiola deu uma derretida, tava 1,50, mas eu gosto também a 1,30 pra casar com alguma coisa. Tava 1,50 era bem melhor, né? Óbvio, mas Mesmo se ele vier 1,30 de também. zagueiro? Se ele vier de zagueiro, não. Aí a gente dá uma brecada. Mas se ele vier ali na lateral, é o zagueiro ofensivo, né? Que o Guardiola gosta Sim. muito. O zagueiro lateral ofensivo, que o Guardiola gosta muito. Ele chega muito ali na entrada da área, principalmente para dar seus chutes. Então eu gosto bastante. Se ele vier como ele tava jogando, né? Na posição dele. E tem também Nossa, os mas chutes tá agudos. 2,37 o chute? Tá 1,32 limite? 1,50 este filme, você acredita? Caramba. E também aí, tiveram chutes do Haaland, Thiago, no caso do Haaland, que cumpriu aí, se eu não me engano, só não cumpriu 2 vezes nessa Premier League, foi o último jogo contra o Nottingham, que ele deu uma cavada horrorosa no É o final do jogo, famoso que era pra cumprir no jogo isso. que eu peguei, né? Perfeito, perfeito. O É. jogo que eu peguei, ele dá uma cavada horrorosa pra fora no final do jogo, cara a cara, e era pra cumprir isso aí. E contra o Liverpool também, que aí nem se fala, um dos melhores times do mundo, não cumpriu lá também, deu um chute a gol só, o resto cumpriu em todos os jogos. Uma média alta aqui de 2,5 por jogo, mesmo não cumprindo nos seus últimos 2 jogos. Interessante aí que o Abreis falou, e eu insisto para vocês, é por isso que eu falo de link na descrição. Porque às vezes, se você quer seguir realmente o passo a passo de cada um de nós, clica ali no canal, porque a gente trabalha muito com as escalações, tá? No meu canal, inclusive, eu informo, deixo os gráficos das escalações, ou às vezes só noticio ali as escalações para deixar vocês sempre bem informados, tá? Mas o Abreis ele já faz aquela análise por trás de bastidor, então ele acaba fazendo uma aposta, por exemplo, no marcador do Doku, como eu acabei de fazer, só que se não encaixar a análise por conta da escalação, ele sai da aposta, tá? Mesmo que o prejuízo Perfeito. seja baixo no cash out, porque não vale o risco, ou às vezes até mesmo sai no positivo, porque a odd valorizou. Beleza? Mas fica sempre atento a isso, Perfeitamente. galera. Para fechar a Premier League, Abreis, amanhã Vamos. eu trabalhei com o Manchester United na alta liquidez somente no over 1,5 para não usar DC, para não usar handicaps positivos do Nottingham Forest. Explico-me. O time do Ruben Amorim é diferente. Para mim, ele mostrou claramente que é um time over, que é um time bem diferente, que é um time que ataca e ataca melhor, mais qualificado. Fez 4-0 contra o Everton e perde por 2-0 contra o Arsenal jogando bem, jogando bem. Ele perde o 2-0 contra o Arsenal com 2 gols de escanteio porque estava mal treinado.
Ah, João, mas você tá falando bem do Rubem Amorim? Tô. O problema é que ele não treinou o escanteio do Arsenal, porque o Arsenal insistiu em uma bola e que não surte mais efeito na Premier League. Porque quando todo mundo acumula jogador no primeiro pau, você gera um bloqueio defensivo e aí você não tem essa penetração da pequena área. O West Ham anulou o Arsenal assim, os times têm anulado o Arsenal. Nitidamente, o Rubem Amorim não treinou isso, o Arsenal ficou insistindo naquela bola até conseguir os seus 2 gols. Ok? Então, eu trabalhei somente com over 1,5 para não me expor em descer de Manchester United, porque é um time que eu ainda tenho muita dificuldade de confiar, e também não me expor mais no handicap positivo do Nottingham Forest, porque ele tomou 3-0 do City e tomou 3-0 do Arsenal. Então também botei um pouco o pé no freio de um time que com certeza perdeu o seu padrão defensivo. Ok? Vamos lá, Breis. O Rubem Amorim aí, né, Tivon, que gosta muito ali da troca da bola, da posse, troca da posse é foda, troca de passes ali na linha defensiva. Então a gente, com a troca de técnico, a gente busca no mercado um valor, né, exatamente isso aí, que seria passes ou do Mazraoui, ou do Delite, ou do Martins. Os três ali são boas linhas de passes. O Nottingham aí que cede uma certa quantidade de passes defensivos por ação defensiva. Então eu gosto da linha desses três jogadores aí. O Delite que fica mais central ali na linha de três do United seria uma boa opção. Mas o Mazraoui, o mercado até ajustou um pouco aí a linha do Mazraoui. É o que vinha mais dando passe, mas eu gosto desses três. Gosto também lá na Betfair a falta do Gibbs White, que é o armador aí do Nottingham Forest. É um cara muito esquentadinho aí. Sempre chega atrasado. Sempre não, né? Às vezes chega atrasado e sempre comete suas faltinhas aí no jogo. E a falta também do Alex Moreno. Joga do lado do Diallo, tô com uma colinha aqui do lado pra não me perder. Eu gosto bastante também dessa falta cometida dele, que ele vem cumprindo constantemente também. Só repetindo aqui, Mazraoui, Delite. Lisandro Martins. Tá, ok, eu vou de meia unidade em cada, tá? Se der bom aqui, a gente grinza uma unidade e meia. E é muito provável que pelo menos 2 dos 3 aqui cumpram. E você fica refém de substituição, como a gente perdeu uma bet recente do Sim, Mazraoui, sim. de um cartão vermelho, de coisas que mudam um pouco o padrão, né? Mas vale o risco. Vale o risco aí dessas linhas de passes. Chutes a gol, desarmes, pegou alguma coisa aí? Não, não, não. Esse eu me abstive. Então tá ok, Abreis. Muito obrigado aí pela Premier League. Passaremos ao segundo, a segunda competição aqui analisada, que é o Campeonato Espanhol. Campeonato Espanhol que teve o seu over 1,5 DC escolhido a dedo por mim nos 2 jogos dos super times, tá? Las Palmas e Valladolid, pulei fora, tá? O time do Las Palmas é um time muito inconstante, é um time que conseguiu ganhar do Baby Barça no Montjuic, mas é um dos últimos colocados do Campeonato Espanhol. Para pegar 1,80 de ML, para mim é loucura. E também, se eu estiver pegando uma aposta a favor do Real Valladolid, por favor, parem esse conteúdo e me internem. Já o Baby Barça, 1,72 odds de abertura, valor 1,57 contra o Betis, odd próximo ao justo. Para mim aí os 53, desconto o juiz e lá vai porrada, 1,57, 1,66, tá mais próximo do justo mesmo, tá? Mas entrou no padrãozinho over 1,5 DC, o Barça é o time dos gols, o Barça é o time do ambos marcam, o Barça dificilmente deixa de fazer gols na temporada, se eu não me engano, ele não tem nenhum jogo em que ele não tenha feito gol, tá? Mesmo quando não tinha o Lamine Yamal. E por falar em Lamine Yamal, voltou. E vocês sabem que quando o Lamine Yamal está em campo, o Barça é 100%, tá ok? Quando ele foi titular, o Barça perdeu um jogo para o Mônaco, fora de casa, em uma partida em que o Eric Garcia foi expulso com 3 segundos de jogo. Tá ok? É isso que é o fator Lamine Yamal. A trivelinha dele aqui, ó, de L2, ó, tac, 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 toma, 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 toma trivela. Que delícia que é esse jogador. Barcelona com a volta de Lewandowski. O Hans Flick deu uma entrevista dizendo que foi uma decisão muito difícil poupar o Lewandowski contra o Mallorca, tá? Porque ele tem o artilheiro do campeonato, o artilheiro da temporada, também da Champions League. Ele tem um jogador que fez os 20 jogos como titular, ele tem um cara que tem uma cópia da chave do clube e passa o dia inteiro na esteira,
tá? Correndo, e ele cuida muito do fator físico, porque ele sabe que isso faz muita diferença no futebol, tá? Ele é um cara polonês mais regrado, é super bem condicionado fisicamente, e aí o Hans Flick olhou um pouco para o cenário da sobrecarga dele dos 20 jogos, chamou a comissão técnica e falou: eu vou poupar o Lewandowski, como é que a gente vai falar para ele? Como é que tu vai falar para um cara que mete gol todo jogo, que treina, que fica comendo brócolis enrolado numa alface, que ele não vai jogar? Então foram cuidadosos ali, cheio de dedos, levaram ele pro jogo, nem botaram ele, deixaram ele no banco ali descansando, e o Barça entupiu o Mallorca 5-1. O Flick deu um recado que talvez o clube ali não seja o Lewandowski, sim somente o Lamine Yamal. Tá? Apesar de eu ser fãzaço do Lewandowski, talvez o Barcelona não dependa tanto do padrão de gols dele, tá? Mas ele voltando com certeza é algo a mais. Abreis, manda ver. Mano, eu olhei aí, não tem tanto especial de jogador também pra esse jogo, mas eu olhei em outras casas. Tem os desarmes do Koundé, que eu gosto. Um e-mail dele contra o Ezzazzouli aí, nem se fala, jogador muito agudo também. E como sempre, né, é quase comunitário isso aí, desarmes do lateral que enfrenta o Yamal, que seria o Perro, né? Desarmes e faltas, faltas cometidas e desarmes, são duas linhas que eu gosto aí desse lateral do Real Betis para esse jogo. Tá, você pode também falar quais casas você tá pegando? Betis Spirit, João. Que maravilha, Abreis. Bom saber, eu já vou para lá. Lembrando a vocês que a gente trabalha aqui com várias e várias e várias casas de aposta, tá ok? No próximo jogo aqui, ó, Valência e Raio de Vallecano, eu não tenho nada para dizer para vocês. Esses dois times são bem fracos. E Girona e Real Madrid. Eu acho que eu vou ter que cortar essa parte do silêncio, mas não tenho muito a falar para Ah. você além do meu silêncio, meus amigos. Tá difícil o Real Madrid, cara. Eu pulei fora do Real Madrid contra o Bilbao numa odd 2,30 de ml, tá? Dificilmente eu passo, inclusive o DC do Real Madrid, eu pulo. Dificilmente. Devido ao padrão que ele tinha de um time que não perdeu, ficou um ano sem perder, por exemplo. Mas, se eu não me engano, acho que já tem 5 derrotas essa temporada. Perdeu contra o Bilbao e assim, cara, não tá bem o time, mano. Principalmente desde a saída do Vini Júnior, não tá bem, mas entrou o over 1,5 DC devido à necessidade de se expor do Real Madrid, de buscar resultado após ter perdido. Muito cuidado com esse ML, mas muito cuidado com esse ML. Para mim não é bom, porque o Girona em casa é um time duro, tá? É um time que merece um respeito, mas principalmente porque o Mbappé não tá bem e porque o Atalanta vem aí no jogo mais importante da temporada para o Real Madrid até aqui. Real Madrid e Atalanta na Champions League, com o Real somente com 6 pontos, com o Real ameaçado de ficar fora da fase de grupos, o que seria uma catástrofe numa Champions que classificam 24 times, tá ok? Então, assim, entrou no over 1,5 DC, muito com base na camisa, os dois são visitantes, tomem muito cuidado, tá? Na hora de ficar fazendo, duplinha aqui do Real mais Barça e tal, não sei o que, odd 2,74, não é muito assim que se aposta, beleza? Manda ver, Abreis. Esse jogo aí eu não achei tanta coisa interessante aí, mas tem uma falta lá na Betfair que eu gosto, que é o Oriol Romeu, o carequinha volante aí do Girona. É o over 1,5, né? O meio provavelmente não vai ter odd, mas o over 1,5 eu gosto contra esse time do Real aí. Ele vem cumprindo essa linha também. Nos últimos dois jogos, se eu não tô enganando, ele cumpriu esse 1,5 faltas. É um jogador muito, muito agressivo ali nesse meio campo do Girona, o Tiro. O Oriol Romeu, ele também desarma bastante. Isso aqui é base do Barça, tá? Um jogador revelado no Barcelona, era um baby ali, mas não teve muito espaço no meio-campo, muito competitivo. Foi para o Girona, fez uma belíssima temporada passada e esse ano também começou sendo o rei dos desarmes, o jogador que mais desarma no Girona, mas famosas linhas justas, né? Podemos ir de Bundesliga? João, posso dar um pitaquinho nesse jogo do Las Palmas? Sem dúvida. Então vamos lá, esse jogo do Las Palmas aí é um jogo para cartões, tá? Dois times que devem brigar aí pelo rebaixamento, aliás, pelo não rebaixamento, vamos dizer assim, para escapar do rebaixamento aí dessa La Liga. Então acho sim que é o jogo para cartões, é o terceiro árbitro que mais solta cartões nesse jogo aí da La Liga inteira. Tem também duas defesas do Las Palmas aí que eu achei a precificação muito alta.
para ser somente 2 defesas. O Valladolid, que eu dei uma olhada aqui, ele cedeu essa linha para goleiros adversários em praticamente aí nos últimos 5 jogos, são todos, se não me falha a memória aqui agora. Então é outra linha que eu gosto para esse jogo. E tem os desarmes do Luiz Pérez, que não tem nessa casa. Quando eu olhei mais cedo, não sei se abriu agora, mas provavelmente eu acho que não tem. Que ele vai enfrentar o Alberto Moleiro, que é outro jogador que constantemente eu pego desarmes do lateral adversário. E eu gosto bastante, ó. Esses 2 mais aí, pra mim, essa precificação aí, meu Deus. Pra Tanto mim quanto tá muito alto. questionável, né? O time Sim. do Las Palmas tem essa filosofia de jogo também de posse de bola, de sair jogando no campo de defesa, que se encaixa uma marcação, pressão aqui, isso aqui pode facilmente se converter numa mamadeira, esse time do Las Palmas. E o Valladolid, ele é um time que tá bastante over na La Liga, hein? Valladolid, diferente das anteriores, ó, tem 32 gols sofridos, cara. Só o Valladolid, ele é over pelo que ele sofre, né? Você soma que tem 42 gols, tá? É uma média de quase 3 gols por jogo. Muito próxima de 3 gols por jogo. Então, O Valladolid que trocou de técnico recentemente também, né? O Pessolano também tem saiu isso. aí. O Zolano vai pro Santos? Aí eu Dizem, não né? sei. Dizem. Então, Saudades dele no meu Cruzeiro, tio. ah, meu Deus do céu. Então fica aí um pitaco do Abreis para esse jogo, Las Palmas e Valladolid. Vamos de Bundesliga agora. Chegamos nela, Bundesliga, tá? E aqui por ordem de jogos, começaremos a análise aqui do Bayer Leverkusen São Paulo, tá? O Bayer Leverkusen recuperou e muito da minha margem de confiança, tá? Um grandíssimo time, ó, o marcador do primeiro gol, Patrick Schick, com 4,30, ok? Um grandíssimo time, over, um grande padrão ofensivo, Xavi Alonso, um time que sofre muitos gols, tá? E o São Paulo aí, um dos últimos colocados da Bundesliga, tá aqui, ó, 15ª posição, tá ok? Após 12 rodadas, o Bayer Leverkusen aqui chegando ao top 3, um time muito legal. Por isso, Bayer Leverkusen divisão de stake, tá? Meia unidade no Bayer Leverkusen -1, que eu vou deixar aqui para vocês, tá? -1, que é o handicap europeu, que é o famoso -1,5 asiático. Como tá 1,75, eu vou trocar aqui, ó. Meia unidade no -1,75. E eu vou queixar o -1. Não, vou deixar, depois eu queixo quando igualar a odd. E meia unidade no over 2,5 com Bayer Leverkusen para vencer. Por quê? Porque é um time que toma muito gol, né? Sofre muitos gols o Bayer Leverkusen, embora não tenha sofrido contra o Bayern de Munique, convenhamos, foi um jogo completamente atípico. Por quê? Primeiro que ele já se defende muito mais, e segundo que o Bayern de Munique teve a expulsão no primeiro tempo aqui, tá? Mas você vê que o Bayer Leverkusen no campeonato alemão, ó, tomou gol do Union Berlin e venceu, tomou 2 gols do Heidenheim e venceu, tomou gol do Bochum, aí aqui ele toma 2 gols do Leverkusen, do Werder Bremen, desculpa, toma gol do Frankfurt e por aí vai, beleza? Outro jogo que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é o Bayern de Munique contra o Heidenheim, tá? O time que eu particularmente não fiz nenhuma aposta, tá? E eu me explico. O Bayern de Munique está sem o Harry Kane, certo? E as odds estão precificadas como o Bayern de Munique dos 5, dos 6, dos 7 gols, como o Bayern de Munique do Harry Kane. Há muitas dúvidas na escalação, tá? Essa aqui, por exemplo, trabalha com Sané e Coman, tá? Já essa aqui que eu acho mais próximo de uma realidade, feita pelo Bayern Strikers, tá? Trabalha aqui com uma escalação com o Musiala, o Coman, o Olissé, o Miller, ou também essa possibilidade aqui, que também é plausível de ser essa formação do Bayern, tá? Mas é um time que, sim, acho que vale o -1 para bingo, sim, acho que vale o HT para bingo, o over 2,5 e por aí vai. Só que para uma alta unidade, para uma alta liquidez, fica gastando unidade nessas odds do Bayern sem o Kane, eu não gosto. No especial tem alguma coisa boa, Breis? Mano, eu não curto tanto betar em Bundesliga, mas tem um mercado de desarmes que eu gosto bastante aí, que é muito pelo duelo também, eu sempre falo isso, que é tanto o Olise quanto o Sané jogando ali, quem for jogar ali naquela ponta, cede muitos desarmes, e o lateral responsável é o Forenbach,
1,5 tá 1,50 dele. Pode ser sim uma boa aposta para esse jogo. Meio do lateral, Jonas Forenbach. Tá aqui, ó, ficando as extremidades do Bayern de Munique. Portanto, fica Perfeito. aí já uma dica para vocês para esse jogo. Jogos da Bundesliga, agora prestem atenção. Parece até oportunismo meu falando isso, né? Por ser Bundesliga. Mas para mim, todos esses jogos de amanhã são bastante over, tá? Todos esses jogos amanhã são bastante over. Eles se encaixam em perfis muito legais, tá? Porque são times bem melhores como visitantes. E isso eu tenho o Leipzig, o Werder Bremen, tá ok? E o Borussia Dortmund. Geralmente, quando isso acontece, o jogo tem uma característica mais over e mais ambos marcam, tá ok? Então, por exemplo, você pode ver que eu usei o mais 1,5 com o DC do Eintracht Frankfurt, porque é um timaço, tá na segunda colocação da Bundesliga, certo? Tem aqui, ó, o Frankfurt na segunda colocação, um índice muito alto de gols feitos, um time realmente muito bom, tá? E que aqui, ó, vem de goleada por 4-0 e claro, o Marmus fazendo ver o artilheiro, que tem uma odd legal pro anytime dele também de 1,83, foi algo que eu já pesquisei e acho sim recomendável fazer uma aposta do anytime dele aqui, ó, quase 2. Pegar aqui com meia unidade o Marmous, porque realmente é bastante agradável o perfil desse time, principalmente jogando em casa. Tá? Werder Bremen, eu vou mostrar para vocês o que eu peguei aqui. Ó. Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach, over 1,5 com mais 2 do Dortmund. Tá? Ainda deu direito do Borussia Dortmund, que é uma mamadeira fora de casa, perder por um gol de diferença. Mas eu acho esse jogo ambos, o problema é que tá 1,40, tá? Por isso que eu preferi o over 1,5 com mais 2. 1,40 de ambos, não é uma odd que eu acho indicável para um mercado como ambos marcam. Sempre comento com vocês que acho que faria sentido indicar se ela tiver numa odd mínima de 1,61, tá ok? E outro jogo de over 1,5 DC da Bundesliga foi o Leipzig contra o Holstein Kiel, que é o pior time dessa competição. Então tá aqui, ó, Bochum e Holstein Kiel, os dois piores times da competição. Então eu juntei os dois, tá? No over 1,5 DC do Leipzig e no over 1,5 mais 2 para o Werder Bremen. Também dei o direito do Werder Bremen de perder um jogo por um gol de diferença. Às vezes uma fatalidade, tá 1-1, o time tem um jogador expulso nos minutos finais, sabe? É realmente trabalhar com margens de segurança maior, que faz muita diferença no longo prazo, beleza? E o Leipzig, que eu acho que vence, acho que cumpre essa odd 1,60 aqui, também preferi o over 1,5 DC, porque é uma pré-Champions League, o Leipzig está em apuros na Champions League, precisa vencer todos os jogos, vai que começa a girar o time nos minutos finais e leva um empate. Certo? Abreis, você fez alguma coisa nesses jogos? Eu tenho mais uma linha de desarmes aí no Borussia, nos Borussias, né? Mönchengladbach e Dortmund, que é o do Scally, que vai jogar aí contra o Gittens. Gittens que eu, inclusive, eu indiquei num vídeo da Champions aí, não lembro se foi o de terça ou foi o de quarta, que é outro jogador que cede bastante desarmes. É o Scally do Borussia Mönchengladbach, se eu não me engano tá 1,50, 2 mais dele também. É o segunda Tá. linha ali, Scally, perfeito, gosto. Muito pelo enfrentamento, eu levo muito o enfrentamento em conta nesses desarmes. Legal, tô vendo aqui, ó, Guirassy 2,32 o anytime dele. Eu vou dar uma olhada aqui agora mesmo, quanto tá pagando na Bet365, porque isso é uma aposta, meus amigos, que quem me conhece sabe que eu jamais, em toda a minha vida, deixarei isso passar, tá? Para mim, isso é uma aposta de muito valor. Eu tô procurando 2,30 aqui. da 365, João. 2,30, muito obrigado, Abris. Então, tá aqui, ó, uma unidade no gol do Guirassy também. Não tenho nenhum receio em os indicar. Bundesliga finalizada. Campeonato francês. Sim, porque fiz a aposta. O PSG massacrou e ficou no 0-0, hein? Com o Auxerre, o campeonato francês. Pode ser que isso dê uma moral para o Mônaco, pode ser que dê uma moral para o Marseille, que joga no domingo, porque realmente o tropeço do Paris Saint-Germain é algo considerável. Pode ver aqui na classificação. Paris Saint-Germain, 34 pontos, ainda bem distante dos demais, né? Mas a esperança é a última que morre. Portanto, over 1,5 no jogo do Mônaco. E aqui vem
um negócio que é um pouco traiçoeiro desse Mônaco, né? O Mônaco leva muitos gols. É um time que faz muitos gols, é um time muito bom, é um time que eu confio, é um time que eu gosto, mas eu preferi nesse jogo contra o Toulouse usar somente o over 1,5. O Toulouse é um top 10, né? Um time que consegue uns resultados, 5 vitórias, 5 derrotas. O Mônaco tem 22 gols marcados, em casa é um time muito forte. Olha a quantidade de jogos over que ele faz em casa aqui, o Mônaco, ó. Perdeu 3-2 para o Benfica, ganhou 3-2 do Brest, tá? Aí ele joga aqui com o Estrela Vermelha 5-1, perde para o Angers por 1-0, 2-1 aqui, teve esse 0-0 mas com um a menos. Então usei somente o over 1,5 junto com esse jogo do Nice de over 1,5 DC. Essa odd eu acho muito boa, tá, gente? 1,50. O ML é 1,62 de um time que eu acho que ganha, de um time que eu acho que tem valor. Eu acho esse Nice bastante superior ao Le Havre. Aqui o Le Havre, ó. O Le Havre, que é um time da zona de rebaixamento na França. Um time ó, perdeu para o Angers dentro de casa o último jogo. Perdeu para o Reims dentro de casa por 3-0. Tá? Perdeu para o Lyon em casa por 4-0. Em casa é um time horroroso, inclusive, hein? Só que é fora de casa, tá aqui, ó. Um time de nenhum empate na competição até agora, de 24 gols sofridos, de 12 pontos em 13 jogos, contra um Nice que tá aqui na cabeça, ó. Um time de resultados também contundentes dentro de casa, jogando ali na Côte d'Azur. É um time que empatou com o PSG dentro de casa, por exemplo. Ganhou do Strasbourg, isso é campeonato francês, né? Aqui é a Liga Europa. Ganhou do Strasbourg, empatou com o Lyon, ganhou do Mônaco, empatou com o PSG, ganhou do Saint-Étienne por 8-0. Então, eu gosto dessa odd aqui, campeonato francês, que o Abreis não costuma se aventurar, né, Abreis? Não me aventuro. Eu gosto muito aí, né? Hoje, sexta-feira, eu mandei o chute do Fabian Ruiz, que é um jogador que cumpre o padrão. Então, quando tem alguns padrões assim, eu costumo me envolver nos campeonatos que eu não costumo trabalhar. Ou seja, você está querendo dizer do nosso querido Ben Seguir, né? Um Sim, tem e-mail um bem dele seguir, mas eu acho. tá alto. Sim, mas eu acho que não tem hoje. Mas igual eu disse hoje do Fabian Ruiz, se tivesse nesse jogo, fosse sábado, era uma que eu iria. São jogadores que cumprem padrões que já tenho em mente já com o tempo aí de aposta. Maravilha, Abreis. Chegaremos ao desfecho aqui do conteúdo com a Eredivisie. Não, tem Portugal ainda, rapidinho. Eredivisie, campeonato holandês. Citar a vocês que Feyenoord, fora de casa contra o RKC. Me desculpem, divisão de stake em algo que não tem como redar, meus amigos. Você vai me desculpar, mas aqui a gente precisa ter valentia no conteúdo. Meia unidade no Feyenoord para vencer o primeiro tempo e meia unidade em uma combinação de over 1,5, Feyenoord ML e mais de 5,5 escanteios do Feyenoord. Isso aqui é para se acaso, por exemplo, o RKC abre 1-0 no primeiro tempo, aí o Feyenoord consegue empatar, faz um volume de cantos e vira o jogo no segundo tempo, que também é um cenário plausível, por isso que eu acabo dividindo a stake, tá? Para conseguir trabalhar diante de dois cenários. Isso aqui, por exemplo, no Inter de Milão e Parma, bate aqui e bate aqui. É uma estratégia que eu costumo fazer já pensando em possíveis gols sofridos. E eu digo a vocês que esse time do RKC é a pior defesa da Holanda. E você ser a pior defesa de um futebol holandês jogado num gramado sintético é algo extremamente repugnante. Eles tomam um gol de todo mundo. 4 do NAC, 3 do NEC, 5 do MEC, McDonald's, 2 do Heracles, gol do Herevin, gol do Vitesse, 2 do Twente, 3 do Trash. O Ajax foi lá e ganhou de 2-0 só, mas foi 23 chutes a 3, 12 cantos a 2, com 71% de posse. Você vai me desculpar, meus amigos, mas esse time aqui é um horror. É um pavor. Eu não posso ficar de fora de um cenário desse. Você concorda, Breis? Concordo totalmente. O time que maior defesa mais vazada da Holanda, meu Deus do céu, Tirão, que é Muito isso? obrigado, Andrei. Você não sabe como é gostoso ter o seu apoio leve. Agora, meus amigos, para desfecho de conteúdo, Portugal. Eu digo a vocês que a pedra, o Benfica entrou por conta dos tropeços seguidos do Sporting, ex-treinado pelo Rubem Amorim.
o Sporting, meus amigos, está sob ameaça agora de ser ultrapassado pelo Benfica, porque o Benfica tem 2 jogos a menos, faz 34 pontos se ganha os 2 jogos a menos e já ultrapassaria o Sporting. Então, apesar do Vitória de Guimarães ser um time bom, um time que eu acompanhei nesse duelo contra o Braga em loco, o Benfica tem uma qualidade maior para cumprir esse ML de odd 1,33, tá? Então foi algo que eu usei no bingo e foi algo que eu usarei o over 1,5 DC em um bingo pedrada que começará agora para vocês. Bingo Pedrada já está no meio do conteúdo, o Bingo Pedrada, tá ok? E ele vai na produção aqui. Eu vou usar o Benfica, eu vou usar também certamente o jogo do Feyenoord, eu vou usar o ML do Feyenoord, sem nenhum medo contra esses mamadeiras aí. Abreis, É Premier isso que eu League tem queria algum ouvir de você. especial pedindo aí para entrar no bingo? Chutes ao gol do Salah. Chute ao No gol do bingo Pedrada Salah. é uma ótima pedida. Chute ao gol do Mohamed Salah, maravilhoso. Alguma coisa no City? No City, chute do Guardiol, João. Chute do Talvez. Gvardiol, meus amigos. Um chute Ou só, o aquele chute do famoso chutou, Haaland. pagou. Famoso Chutou, chute pagou. dado. Gvardiol, um chute, ok. Manchester United e Nottingham Forest. Não, esse aí não. Brentford e Newcastle. Também não, João. Esse jogo aí tá bem escasso do Brentford especiais. Eu vou dizer para você que eu já vou botar o jogo do Barça no bingo. O meu famoso ambos marcam, tá ok? E eu vou só depois lembrar de botar o Feyenoord, tirar a super odd para pagar antecipado. Porque nunca se sabe, né, o que acontece nessa Holanda, né? A Holanda, meus amigos, ela é um terreno onde tudo é capaz, tá? Então, eu vou botar aqui esse 1,25 e abrir mão desse 1,26 aqui, que não faz quase a mínima diferença, não faz nem coceira, tá? Bundesliga, claro que vai entrar a pedra na Bundesliga. Vai entrar o Bayern de Munique over 2,5, tá ok? E vai entrar, pô, eu gosto tanto desse Frankfurt. Vamos pegar o chute a gol do nosso querido? Dele mesmo. Muito bom. Pô, mas tá 1,14 só, Breis. Aí é loucura. 1,14 Descobriram não o vale ouro o nesse risco. Marmite. 1,14 não vale o risco. Quanto fica um algo com. Não tem também. Cara, vamos confiar no momento do Eintracht. Chance dupla, tá ok? Chance dupla com over 1,5 do Eintracht Pronto. Frankfurt. Odds 7,45. Tá Qualquer fechada a coisa pedra marca isso aí? aí. Fecha aí que eu Tá fecho fechado. daqui. Fechei aqui. Pedra neles, R$ 100 para R$ 745. Feliz Natal. A pedra está batida. Muito obrigado, Abreis. Volte sempre. Um abraço. Deixa um recado final aí pra galera. Muito obrigado novamente a todo mundo, ao Tijão. Quem quiser me seguir, link aí embaixo, Telegram, Instagram, tá tudo lá e tamo junto. Chama tudo no final de semana, gente. Links nas descrições. Um abraço, fui.